Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Na bênção. Bom dia, pastor Elber. Graça e paz. Bom, mas são 10 horas e 9 minutinhos. Ó, o nosso chat já está liberadíssimo para você mandar também aí o teu recado. Perguntinhas também, se você quiser. Se for perguntas, como a gente diz aqui, de foro íntimo, né? Assim, algo que você não quer se expor, né? E de repente, às vezes, para você não tem nada a ver também, mas a resposta de repente pode te constranger, né? Então manda para a gente lá no WhatsApp, que no WhatsApp eu não vou identificar ninguém, vou apenas fazer a pergunta. Agora, se for tranquilo, você faz aqui no chat, né? E o doutor Egnaldo vai estar respondendo aqui para você, tá bom? Doutor Egnaldo, e hoje nós vamos falar sobre o que, meu amigo? Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental, né? Mesmo continuando no tema, e trabalhando, perdoando a si mesmo. Então, é importante a gente trabalhar isso aí, cuidando da saúde mental e emocional, perdoando a si mesmo. Esse é o tema de hoje. O pastor até citou aí, valorizando a sua história de vida, foi mais de 15 dias atrás, né? Foi na outra semana, e semana passada foi uma reprise que nós falamos até sobre a timidez. Sou tímido, será que isso é um transtorno, né? Inclusive E aí chegaram... surge... Desculpa, doutor Egnaldo. Chegaram, inclusive, perguntas, né, na semana passada no tocante a isso, né, sobre timidez. Interessante. As pessoas, mesmo o programa sendo gravado, algumas pessoas enviaram algumas perguntas aqui sobre timidez. Ok, se tiver aí, pode mandar que a gente vai tentando responder agora, né? Inclusive, tem uma que eu preciso colocar aqui, que é o pastor Pedro Moura, rapaz. Exatamente. Admiro muito o pastor Pedro Moura, ele mandou-lhe uma pergunta ali, não pediu só para eu discorrer um pouco mais sobre o texto, a timidez que está ali em Apocalipse 21:8, né? Então, vou até dar uma olhada aqui no texto, antes disso, de Apocalipse 21:8, porque em algumas versões ela aparece justamente os tímidos, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu coloquei errado aqui. Então, lá em Apocalipse 21:8, vai dizer o seguinte, na versão que eu estou usando aqui, diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aí ele vai falando tudinho, e numa versão mais antiga, né, ela diz quanto, porém, aos tímidos. E aí ele pediu para discorrer sobre a timidez que não leva ao reino dos céus, né? E aí eu falei, olha, dura coisa pediste, mas eu vou tentar, porque é expert, o mestre em grego e hebraico é o pastor Pedro, né? E aí a intenção é trabalharmos, vivenciarmos esse momento. Eu gostei muito dele ter trazido essa pergunta, porque a nossa história toda, né? A gente entendeu que a timidez era aquela pessoa que tem a vergonha de falar do evangelho, e aí o que nós precisamos estar atentos em relação a essa palavra tímido. Ali em Apocalipse tem uma referência que o apóstolo Paulo vai fazer a Timóteo, quando ele está orientando Timóteo no segunda carta dele, capítulo 1, verso 7, que também faz como se fosse o substantivo da palavra grega que está ali em Apocalipse. A palavra grega que está em Apocalipse, ela é deilos. Depois o pastor Pedro Moura me corrige, por favor, amanhã, né? Deilos, que vai falar sobre covardia, porque muitos, nas traduções agora, já trazem os covardes, porque também timidez. Esse deilos aí, que é quanto aos covardes, quanto aos tímidos, né? Então, vamos lembrando aqui que ele vai falar sobre o quê? Vai falar esse deilos que é tímido, medroso. Então, esta palavra traz o sentido de medo a ponto daquela pessoa que está vivenciando este medo negar a Cristo. Ele não crer, não confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com medo de desagradar a terceiros, ou também de ter a questão o problema da sua própria vida. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, muitas cartas dele estava na prisão. Vamos lembrar também que quem escreveu o Apocalipse é João.
não é Paulo. Eu estou citando Paulo porque ele traz essa orientação para Timóteo, para que ele não se acovardasse, que ele não tivesse medo, né? E é aquele medo que faz a pessoa negar a Cristo, negar a sua, quando estivesse diante de um sinédrio, né? E a Bíblia vai dizer que quando você estiver diante das autoridades, diante do sinédrio, você não deve ter medo, porque é o que o Espírito Santo vai te fazer lembrar. E quando ele fala para Timóteo, ele fala para Timóteo que nós não recebemos o espírito de timidez, de covardia, né? Mas de ousadia de poder proclamar a palavra de Deus. E aí vem essa questão. E Paulo utiliza, né, esse substantivo deles, né, que ao instruir ele. Então, o que é esse tímido de Apocalipse? Esse é o tímido daquela pessoa que prefere, né, abrir mão de confessar Jesus como Senhor da sua vida e ter a salvação, do que pagar o preço, como Paulo vai falar muitas vezes, sobre a sua prisão, para que não se envergonhasse dele. E aí nós vamos encontrar o tímido que trouxemos no programa, é aquele tímido que, para alguns psicólogos, seria uma fobia social, às vezes, a timidez que causa aquele impacto da pessoa chegar diante de alguém, ter aquela ansiedade, não conseguir fazer ter um relacionamento com outra pessoa, ter medo de agir. Então, é um medo experienciado por muitos indivíduos diante de desconhecidas situações novas, né? É uma condição, né, uma condição humana que a pessoa, na sua fragilidade, e aí vai ser legal que a gente vai continuar sobre a questão do auto-perdão, perdoando a si mesmo, porque quantas pessoas, e o pastor Elber deve ter passado por isso, quantas pessoas que foram criadas, crianças, né, que os pais falavam, mas você não vale nada, você é isso, e essa pessoa cresce com esses sentimentos, com esses pensamentos, e que ela tem medo de falar, eu não sei falar em público, eu não sei fazer isso, mas quando ela consegue controlar essa timidez que eu estou falando, que é uma condição humana, né, social ali que ela está passando, ela consegue então permanecer firme naquilo que ela aprendeu, né? E é o que Paulo fala para Timóteo: permaneça firme naquilo que você foi ensinado, né? E foi também colocado como com a imposição de nossas mãos, e ele permanecer firme ali. Então, ele não ia negar a Cristo em momento nenhum. E o tímido que aparece lá para o João em Apocalipse é aquele que vai contrário, ele prefere negar a Cristo por medo, né? Se acovardar de falar, olha, você... e quantos cristãos no passado foram mortos, né? Jogados no Coliseu, eles ou negavam a Cristo ou morriam. E muitos tímidos, esses tímidos ali, ou seja, aquelas pessoas que preferiram então negar Cristo como Senhor da sua vida do que perder a vida terrena. Então, pastor Pedro Moura, me corrija, por favor, aí, baseado justamente nesse grego deilos, né, que é a covardia, covarde. Então, a Bíblia hoje, a gente tem nas outras traduções, já na NVT, NVI, traz quanto aos covardes, né, esses não herdarão o reino dos céus. Então, você precisa ter coragem. E o falar ao outro, né, é aquela, eu tenho vergonha de falar, mas depois que você faz amizade, conhece a pessoa, você consegue. Por isso que o discipulado é muito importante, pastor Elber. O discipulado é trazer aquela pessoa que você toma um sorvete com ele, bate um papo, faz um relacionamento, que é o relacionamento discipulador. A Igreja Multiplicadora traz justamente isso daí, esses princípios. Você faz um relacionamento discipulador e fala da sua fé, do seu amor, do cuidado de Deus, o que Deus fez na sua vida, ok? Então, a primeira pergunta, ou seja, como o pastor Pedro ele pediu para discorrermos sobre este tímido de Apocalipse, está aí, esse tímido de Apocalipse, ele está falando lá sobre uma questão de covardia, não uma dificuldade a ser superada num relacionamento pessoal. E aí, volto agora para a nossa temática aqui, que você deve ter ouvido alguns livros, lido, né? Tem aqueles livros, Há Poder em Suas Palavras. Já ouviu falar nisso, pastor Elber, né? Que aí era um momento de falar, cuidado com o que você fala ali. Às vezes,
Quantos pais no passado falavam, você não vale nada, você não sabe fazer isso, você não aprende mesmo, não, você é burro. E essas são coisas que vão trabalhando na mente, e aquela pessoa já começa com uma certa timidez, com medo, e aí não consegue avançar. E sempre fica culpando, aí vem a questão de autoculpar-se, né? Ele fica ali se culpando, se cobrando o tempo todo, por que eu não consigo, por que eu não vou à frente, né? Por que eu não consigo fazer, e às vezes ele acaba assumindo também que eu não tenho condições, eu não vou conseguir mesmo. Ao passo que você tem condições sim, e pode trabalhar isso na sua história. Ok, pastor Elber? Muito bem. Então há uma diferença, né, doutor Ignaldo? Bem assim, bem clara sobre a covardia e a timidez mesmo, né? Que a covardia, de fato, em relação a Jesus é quase que. É quase não, é pecado mesmo, né? Que você está negando a Jesus. Agora, no tocante ao assunto, né, essa timidez do assunto que foi tratado na semana passada, então é a timidez da pessoa envergonhada mesmo, né? Isso, uma condição humana, às vezes ela tem um medo, até não que o medo não esteja presente, pastor Elber, é Uhum. aquele medo de chegar perto de alguém, aonde vem até a questão da fobia social. Vê muita gente, e aí assim, eu vou falar e as pessoas vão rir de mim, eu não consigo falar. Ele já se cobra porque não consegue se expressar, porque não consegue. E aí esse medo. A partir do momento que ele consegue controlar esse medo, consegue se autorregular, ele continua, né? A primeira vez que a gente vai à frente do microfone é meio estranho. A gente vê que é meio temeroso, né? Trêmulo, a voz fica meio embargada. A gente vai falar alguma coisa assim, as pessoas olham, principalmente diante de um público, quando você está vendo a plateia, né? E aí a gente fica meio com medo, e quando você consegue controlar, você continua. Diferente, que é uma condição humana. Diferente daquele medo que a tradução dele seria mais para covardia, ou seja, prefiro negar a Cristo, negar a fé, do que morrer por ela, né? Seria esse momento. Ok, pastor? Muito bem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre perdoando a si mesmo, é isso? Perdoando a si mesmo, pastor. E Muito é justamente essa questão que muitas vezes é difícil. Quando a gente fala o perdoando a si mesmo, a gente trabalha no setting terapêutico o auto-perdão, que não é algo que acontece de uma hora para outra, né? Como nós já aproveitando a dica aí que o pastor Pedro Moura nos pediu para falar sobre timidez, e eu trouxe a questão de que muitas vezes a pessoa vai ouvindo ao longo da sua história e cresce, né, com aquelas condições de que você não é capaz, e ele vai se cobrando, porque se ele ou fala algo que a pessoa, uma palavra errada, por exemplo, se ele se expressa mal em algum momento, ele começa a se cobrar e não consegue dar conta daquilo. Então a gente vai ver assim, pessoas que têm, por exemplo, que é perfeccionista, e se não ficar aquilo perfeito, ela se cobra o resto da vida, né? Um tempão, vamos dizer o resto da vida, mas ela fica um tempo todo trabalhando isso. Então, o auto-perdão é a pessoa que perdoa a si mesma, que ela consegue entender, consegue chegar e perceber que somos seres humanos, não somos máquinas. A máquina falha porque o ser humano que a programou pode ter falhado. Então, nós erramos, nós falhamos, mas, sim, é algo que a gente vai trabalhando no dia a dia. Então, muitas vezes, né, precisamos estar atentos para perdoar os nossos erros, né, decisões que tomamos que são equivocadas, e aí a gente fica se cobrando o tempo todo, né? Muitas vezes vivemos conflitos entre nós e outros também. Então, quando a gente falou alguns dias atrás, sobre autoconhecimento, eu preciso estar atento em relação a essas circunstâncias da minha vida, né? Eu preciso abandonar algumas coisas, eu preciso estar atento em relação a isso. Então, quem sou eu em relação a esse momento? Então, pessoas começam a se cobrar e pensa bem, a pessoa fala, ela te deprecia, ou muitos, e a gente encontra isso no set terapêutico, pessoas que desde a sua infância foi depreciada, seja por sua condição social, seja pela questão de cor, de raça, e a gente observa isso, né? Vamos pensar bem, quando havia, né, hoje ainda há um pouco, né? A gente
luta sempre contra o preconceito, né? E às vezes a pessoa de cor, ela acaba sofrendo desde a infância. E vem várias outras questões que vão afetando. Então, quando ela consegue brilhar, quando ela consegue fazer algo fantástico, todo mundo até admira. Mas é um ser humano que está ali se esforçando, trabalhando. Então, é importante que você olhe qual a condição que você está. E aí começar a trabalhar o perdoar a si mesmo. Talvez muitas dores, e assim, quando eu falo talvez, em relação aos que estão aqui participando conosco, nos ouvindo, né? Mas o que a gente encontra no setting terapêutico, que muitas dores são trazidas lá da sua história de vida, do sofrimento que causou por palavras que foram ditas, palavras depreciativas, cobrança que eram feitas. Então, quando se cobrava muito, então você também começa a se autocobrar, né? E essa autocobrança, ela traz um peso, um peso. E quando a gente falha, né? A pessoa que precisa, então, porque vem aí a baixa autoestima, é uma das condições que vão trabalhando isso, e aí a pessoa sofre, ela supervaloriza a sua falha. Então, ela nunca está em condições em relação ao outro. E se ela ainda cometeu uma falha, alguém apontou essa falha, pronto. Aquilo ali acabou para a história dela, o dia ficou ruim, a semana ficou ruim, e o sofrimento é muito grande. Então, a gente precisa entender, somos seres humanos, e é importante, muito importante, que você vivencie esse processo, mais trabalhoso e longo que seja, mas você vai cuidar da sua saúde. Por isso que a sua história de vida é importante. Quando a gente chama no setting terapêutico e começa a olhar, muitas vezes a pessoa, e eu falei isso na semana que falamos sobre valorizando sua história de vida, é aquela pessoa que começa a olhar a sua história e só vê defeito, só vê problema, só vê derrotas, e aí tem aquela palavra que vai validar, né? Ah, bem que falaram, eu nunca consigo, mas você é um ser humano que pode investir. Talvez você não esteja investindo, né? Então, a frustração, a raiva, tudo isso eu preciso estar atento para perdoar a mim mesmo. E muito outra, para eu parar aqui, pastor Elber, é muito mais fácil para a pessoa perdoar o outro, perdoar a terceiros, do que perdoar a si mesmo. É muito interessante a gente vivenciar isso aí. Então, tá aí, trabalharmos um pouco sobre essa temática hoje. Maravilha. Antes da gente dar seguimento aqui, doutor Ignaldo, deixa eu convocar o povo para que aqueles que estão aqui no YouTube, né, por gentileza, dê o like, né, por favor. Nós estamos aqui vendo que tem várias pessoas assistindo, né, e poucos likes por enquanto, né? Poucos likes estão acontecendo, então, por favor, deixa seu like, deixa aí, compartilha o link aqui do YouTube, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube também, né? E aí acende o sininho e tal, e aí toda a programação que você for assistindo, todo o conteúdo que você for assistindo, vai dando like aí, porque isso ajuda muito a gente, ajuda a crescer o canal, né? E como ainda há pouco estava conversando com o Luiz, o projeto Rede 316 é simplesmente para evangelismo, é simplesmente para missão mesmo, né? Então é 24 horas compartilhando o amor de Deus. E não é diferente o Rede 316 TV, né? Que é por onde a gente sempre está nesses bate-papos aí todas as manhãs com algum querido ou querida aqui da rede, algum profissional voluntário aqui na rede, que é o caso que acontece toda quinta-feira com o Dr. Ignaldo Pinheiro, que é um psicólogo clínico, né, e que dispõe esse tempo para a gente toda quinta-feira para estar ao vivo aqui, tirando-nos dúvidas, sempre trazendo temas tão relevantes e interessantes aqui. E aí tá valendo, ó, se tiver perguntinhas para fazer para o doutor Ignaldo, hoje o tema Perdoando a Si Mesmo, né? Então, se você tiver perguntas, manda para a gente. Se não quiser que seja identificado, manda lá no WhatsApp, no 11 9 30 03 03 16, e lá a gente vai ler somente a pergunta e ele vai estar respondendo aqui para a gente, tá bom? Mas, doutor Ignaldo, o que significa perdoar a si mesmo e por que isso pode ser tão desafiador para algumas pessoas? Pastor Elber, o perdoar a si mesmo é quando você consegue olhar para si, consegue entender que você é um ser humano, consegue mensurar, né, que assim como qualquer outra pessoa,
o seu amigo, o familiar, ele também comete erros, falhas, porque somos seres humanos, e começar a desconstruir conceitos que foram gerados na nossa mente, que hoje, e muitas vezes, igual eu falei, vem da infância, e aí chega agora na idade adulta, você tem alguns sofrimentos por causa dessas questões. Eu estava olhando esses dias no Instagram alguma coisa de pet, algum reels, né, em relação, e a pessoa usava algumas vezes essa palavra, feito é melhor do que perfeito, né? Eu achei interessante, parei para olhar isso daí, né? E aí comecei a olhar, olha, ele concluiu, ele fez a tarefa, ele conseguiu lá, ele fez. Poderia estar perfeito? Poderia, mas naquele momento estava feito, ele precisava concluir. Quantas vezes que nós concluímos algo e você olha e fala assim, olha, eu posso melhorar. Quando você consegue avaliar isso, que você pode melhorar, e você tem aquele gás, aquele momento para poder investir nessa melhora, é crescimento. Então, passa pelo nosso crescimento pessoal, o autoconhecimento. Então, o ato de perdoar a si mesmo, que nós chamamos de auto-perdão, ele começa a trabalhar, é trabalhado justamente esse momento, quando eu vou conhecendo a mim mesmo, eu conheço a minha história, eu começo a valorizar a minha história de vida, porque muitas vezes passamos por alguns momentos e a sociedade ela é variada. E você vai trabalhar, por exemplo, é maravilhoso quando você vê uma pessoa que investiu a sua história nos estudos e trabalhou e cresceu. Outros não têm a mesma oportunidade, mas vão trabalhar e vão conquistando ao longo do tempo. Às vezes para daqui, depois continua por causa de trabalho e tudo isso, e começa a lidar com a frustração, aprender a lidar com a frustração, com a raiva, com a tristeza, com o ressentimento, que muitas vezes são emoções que vão afetando o nosso coração, a nossa história. E aí você consegue, por exemplo, perdoar a pessoa que te frustrou, mas perdoar a si mesmo você não consegue. Então eu preciso entender que assim como o outro erra, eu também consigo errar. Vai levando um tempo? Vai. Eu vou precisando, isso é um processo que eu preciso olhar para mim mesmo. E aí eu preciso ter uma conversa sincera comigo mesmo, estar atento e trabalhar todos esses momentos. E o que isso vai acontecer? Eu sei que é difícil, né? A pessoa que é perfeccionista, então a gente vai trabalhar muitos deles, que a gente já falou de transtornos, de toque, aquela coisa toda, mas a pessoa assim, que é perfeccionista, que ela é uma autocrítica dela em excesso, né? Ela é rígida com ela mesma, né? Ela precisa ter contato consigo. Ela precisa, então, viver uma vida um pouco mais leve, né? Ela precisa estar atenta em relação a isso. E aí, ao invés de ficar se culpando, ela vai começar a observar e fazer. A gente sempre faz aquela pergunta, o retorno para a pessoa: mas por que você se culpa tanto? E vale a pena ficar carregando esse fardo o tempo todo, né? Vem a ansiedade, vem aquela questão toda, e aí ela supervaloriza o erro dela, e aí ela, né, a punição vem maior, aí fica difícil para ela, vem o peso de culpa, e aí aquele peso que vai só colocando para baixo, ela nunca vê coisas boas, né, na vida dela. Então, a gente precisa estar atento. Uma das coisas que a gente percebe também, pastor Elber, é que a pessoa que tem depressão, sofre com isso, as suas ansiedades, tudo, ela tem essa tendência de ficar se culpando, de não se perdoar. Então, quando a gente fala sobre perdoar, o auto-perdão é olhar para si, é um olhar mais complacente com você mesmo. Olhar para você e falar assim, olha, vale a pena ficar se culpando? Porque tem pessoas que são tranquilas, tem pessoas que, né, aconteceu um problema, ela entendeu, olha, eu errei e o assunto já passou, não adianta que eu não vou trazer, eu vou ressignificar a minha história, né? O que aconteceu comigo ontem, eu posso ressignificar hoje, mas eu não posso voltar ontem. Uma palavra que eu falei, eu posso até pedir perdão porque eu magoei o outro, mas eu não tenho como voltar o ontem. Mas eu posso agora restabelecer o contato e voltar. Agora, e quando é comigo mesmo? Então, olhar para dentro é difícil, pastor El. Não é fácil. Mas não é impossível também. Às vezes a gente precisa de ajuda. Precisa de um terapeuta, precisa de um psicólogo. Precisa começar a trabalhar isso daí, se autoconhecer,
para viver de forma mais leve e sofrer menos. Muito bem. Bom, são 10 horas e 33 minutinhos, estamos ao vivo, doutor Aguinaldo Pinheiro aqui com mais um tema, né, interessante aqui no Divã da Rede. E doutor Aguinaldo, a gente costuma, eu posso dizer que confundirem até, né, arrependimento com autocompaixão. Qual que seria a diferença, né, até para a gente conseguir desvencilhar bem, olhar para um e olhar para o outro de uma forma separadamente? Vou colocar aqui a sua autocompaixão, vou usar uma outra palavra, aquela autocomiseração, né? Uhum. Coitado de mim, aquela coisa toda. Uma coisa eu me arrependi, eu cheguei, eu fiz algo e eu vou chegar. Se eu fiz algo a alguém, eu cheguei para o pastor e falei, pastor Elber, me perdoe. Naquela situação eu compreendi errado, eu fiz isso, quero que você me perdoe. Ok. Te dou o direito também de perdoar ou não. Uma outra dificuldade que nós temos é justamente isso, né? O outro talvez seja tão aborrecido que, se ele não me perdoar, eu vou me culpar ainda muito mais. Mas eu te dou oportunidade. Eu saio daquele cativeiro, porque eu entendi que eu errei, eu me arrependi, e aí eu gosto muito de quando Jesus, ele, em todas as ocasiões, ele vai falando, né? E principalmente naquela questão da mulher adúltera, vá e não peques mais. O que o arrependimento precisa gerar na minha vida? Eu não voltar naquele contexto, naquela condição em que causou aquele sofrimento a terceiros ou a mim mesmo, né? E essa autocomiseração, a pessoa fica, ela está se punindo o tempo todo, se dizendo coitado, se depreciando. Então, eu preciso estar atento. Eu errei, eu me arrependo, então, assim, eu posso mudar meu contexto. Nesse erro que eu fiz, talvez eu tenha prejudicado quem esteja à minha volta. O erro foi meu, mas eu prejudiquei quem estava ali. Isso acontece muito em relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, né? E aí, a questão toda é que você vai precisar trabalhar isso daí. Algo difícil é quando você se dá conta com os seus erros. Essa é a dificuldade. E aí eu não posso vir assim, coitado de mim, eu sou assim mesmo, eu não aprendo mesmo, eu nunca tive, né? Quantas pessoas hoje, da minha idade, vou pensar assim, tá? Que hoje muitas coisas vão sendo mudadas, né? A forma da comunicação, a comunicação mais assertiva, mas quantas pessoas que no passado os nossos pais não vivenciaram o amor, o contato, o cuidado. Então, teve pessoas que não, aqui em Brasília fala na taca, né? Lá em Barra Mansa fala na pancada mesmo. Nas palavras duras, nas palavras ásperas, e você tem que fazer isso, né? Aquela história que o homem não chora. E aí a pessoa tinha que ficar segurando aquilo tudo o tempo todo, engole o choro, aquela coisa toda, e você vê, vem da infância, e você vai sendo aquela pessoa que foi o que você aprendeu. E muitas vezes depreciado, né, sendo depreciado pelo outro, principalmente por uma figura de autoridade, alguém que você admira, lá dentro de casa, ou quem foi, quando você está diante da sociedade, você não consegue lidar com isso, e se errar, pronto, aquilo é difícil. Lidar com isso é muito difícil, porque é uma dor que a gente não tem como explicar. É algo interessante, pastor Elber. Tem uma dor, né, essa dor que você fala, está doendo aqui, você toma uma medicação, mas uma dor que a gente vou falar agora da psique, aquela dor na alma. É aquela coisa que vem e você não tem palavras. E no setting terapêutico a gente vai trazendo isso, né? Tente mensurar, tente verbalizar, coloque para fora, né? E aí eu vou precisando estar atento. Não é aquela pessoa, se você olha a pessoa, ela só fica o tempo todo, coitado de mim, e ele não se consegue se perdoar, ele não vai conseguir se perdoar porque não consegue se olhar como uma pessoa. Então ele precisa se olhar como pessoa. Ele precisa perceber que o contexto em que ele viveu, que ele cresceu e que ele vive, né, demanda algumas respostas. E que você não vai acertar todas. É uma realidade. E aí eu preciso observar o seguinte: fui eu que causei? Não. Foi uma questão que, se não fui eu que causei, eu fui envolvido naquele momento, eu preciso então entender por que eu estou me permitindo passar por aquele momento. Isso é algo que eu fiz por inabilidade, falta de conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Mas eu preciso aprender a me perdoar e mudar a postura, porque perdoar o outro fica mais fácil, pastor Elber. E aí precisamos estar atentos a isso.
Muito bem. Bom, são 10 horas e 38 minutos. E, doutor Guinaldo, assim, quais são os principais obstáculos que acaba impedindo, né, que as pessoas elas consigam se perdoar, né? Já que nós estamos falando do perdão de si mesmo, não vou falar De perdoar si outra mesmo. pessoa, não, né? Então, quais os principais obstáculos assim que a gente que a gente enfrenta para conseguir se perdoar? A falta do autoconhecimento é uma delas. Às vezes nós não conhecemos a nós mesmos. Então a gente traz um olhar voltado para nós mesmos, tá? Tem pessoas que vivem um transtorno depressivo, então ela não consegue, ela tem dificuldade para perdoar a si mesma. Então, deixa as suas emoções são a flor da pele. Então a gente está falando sobre transtornos que a gente vai vivenciando, né? Ah, ela não consegue se enxergar como uma pessoa que tem os seus valores. Ela tem, qualidades, como todos nós temos, e tem os seus defeitos. Então eu preciso passar para o autoconhecimento, eu preciso vivenciar. Tem pessoas que têm dificuldades porque acham que não conseguem aprender, né, mas todos conseguem aprender. Então, eu preciso estar atento em relação a trabalhar isso, a minha autoestima, né. Eu preciso aprender a questionar a mim mesmo, né, o que está acontecendo comigo, por que que eu estou vivendo isso. Tem pessoas que não conseguem lidar com a frustração, né, ela não consegue praticar sua autocompaixão, né. Aí quando eu vou falar da frustração, ah, e aí é um dos cuidados que a gente precisa ter. Você às vezes para poder não ter o seu filho, eh, te atrapalhando em algum momento, você vai entregando o celular na mão dele, não tenho nada contra, né. Mas ela vai fazer o quê? Quando ela tiver um não, ela vai brigar porque ela quer. Então são pequenos comportamentos, seja ela. Hoje a gente fala é do celular, mas antes era outra questão, era outra coisa. Então, eu lembro que minha mãe falava assim, o pastor Elber deve ter passado por isso, né, não sei se com a netinha fez isso, a netinha chorou, aí já pegava no colo, não saía do colo. Aí a mãe falava: "Para com isso, essa criança vai ficar manhosa, tudo vai querer só colo, aí depois você não vai poder dar", entendeu? Então assim, a gente vai vivenciando. Isso vem da nossa história. Então, assim, o principal dele é quem é você? Como é que você se conhece? O que que você valoriza da sua história? Como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com os nãos da vida, né? Ou você foge para outras questões porque você quer a satisfação a todo custo? Às vezes a gente deseja que ser admirado pelo outro, né, por quem a gente admira, gosta, e essas coisas prejudicam às vezes. E aí quando você falha, aquela pessoa nem olhou para você, aí você fica aborrecido, você não sirvo, e não busca uma outra forma. Muitas vezes você vai acabar falando assim: "Ah, sou assim mesmo, eu não tenho valor nenhum", e isso é arriscado. Então eu preciso aprender a perdoar a mim mesmo. Então a gente tem que trabalhar, são uma das questões que a gente precisa, e cada pessoa como é diferente, a gente precisa conhecer a história, né. Tem pessoas que têm medo de ir ao setting terapêutico, procurar o psicólogo, porque tem medo de saber quem ela é, né. Vai surgir coisas, mas ela vai se libertar também e vai poder lidar melhor com a vida. Muito bem, 10 horas e 42 minutinhos em Brasília. Deixa eu dar uma atualizada aqui do nosso WhatsApp, né? Só para ver se o povo está. Já já também a gente vai vir para as perguntas, para as participações, né? Que estão aqui no WhatsApp. Já vi perguntas aqui também, né? No WhatsApp não, no nosso chat. Deixa eu só dar uma atualizada para saber como é que está aqui o povo. Ah, os likes estão quase batendo, mas ainda não bateram, viu? Então alguém tá esquecendo aí, viu, doutor Ignaldo? Então, por favor. Vamos lá, né. Mas olha só, daqui a pouquinho eu vou estar interagindo aqui, a gente vai estar lendo aqui os recadinhos que estão aqui no chat e também lá no WhatsApp, se for o caso, tá bom? Se tiver alguma perguntinha, a gente vai estar trazendo aqui para o doutor Ignaldo. Mas, doutor Ignaldo, e assim, com certeza existem benefícios, né, para as pessoas que, de repente, conseguem, vamos dizer assim, se perdoar, né. E aí eu queria que o senhor citasse para a gente, né, dentro da tua área, claro, quais são os benefícios, assim, de perdoar a si mesmo para a saúde mental e emocional, doutor Aguinaldo? Primeira delas é ficar livre da culpa, pastor Elber, porque ou você se
perdoa, exercita o auto-perdão, ou você vai ficar sempre com aquele fardo pesado da culpa, sempre se culpando por algo. Então, e isso é em várias áreas, né? Por exemplo, quando a gente passa por perdas significativas de entes queridos, de pessoas que amamos, e muitas vezes ficamos nos cobrando, aquela autocobrança: por que eu não estive lá? Por que eu não estava lá? O que aconteceu? Então, assim, a gente lida com histórias de pessoas que carregam uma culpa de que na ocasião não souberam ou não estavam presentes quando perdeu um ente querido. Quando ficou sabendo, já não dava mais tempo, já tinha sido sepultado. E daí a pessoa fica carregando, arrastando aquilo para o resto da vida, ou por um tempo muito grande. E aí, quando ela chega no setting terapêutico, a gente vai conversar qual é a história, o que você estava fazendo, onde você estava trabalhando na sua história. E nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, primeira das coisas, a gente precisa estar atento que, se você não se perdoa, você fica debaixo de uma culpa muito grande. E aí a saúde emocional vai embora, a saúde mental, porque você vai fantasiando muitas coisas. Então, quando a gente consegue praticar o auto-perdão, quando você consegue perdoar você mesmo, você dá permissão para você em falhar, em errar, né? Primeira coisa, você vai perceber: olha, eu errei, e você vai assumir o seu erro, a sua falha, vai sentir emocionalmente um momento daquela dor ali, porque você fez aquilo ali, porque a cobrança vem, e depois você vai conseguir tocar a vida. Tem pessoas que ficam paralisadas no tempo porque só consegue olhar lá atrás e ficar se culpando. Então ela não consegue avançar, ela não consegue dar o próximo passo, ela não se permite dar o próximo passo. É uma outra pergunta que muitas vezes a gente faz, né, para a pessoa, justamente isso: você quer abandonar isso? Ou perguntamos: por que você não quer deixar isso? E eu já ouvi, né, pessoas de falar assim: não, porque eu não quero deixar, porque isso me faz viver. Vai viver sofrendo, mas está ali. Eu falei: e adianta isso? Né? Olha como, e é difícil, eu não estou dizendo que isso é fácil. Por isso que a pessoa estava pedindo ajuda, a gente precisa de ajuda. Então, eu preciso aprender que eu erro e preciso aprender com os erros, né? Eu aprendi com ele. Às vezes eu vou falhar uma vez, a segunda vez, mas eu preciso aprender com o erro. Então, olha que coisa interessante. Vou trazer aqui, lembrando, quando nós chegamos aqui, o pastor Pedro Moura já nos colocou na berlinda, vamos lá, né? Vamos quando a gente lembra de Pedro. Pedro estava sabendo que ele ia negar Jesus. Ele disse que não negaria Jesus. E ele negou Jesus. Olha só, 3 vezes. Até o galo cantou, né? Conforme foi dito. E ele se lembrou do que ele ouviu. Qual a diferença? O que aconteceu com Pedro? Quando ele se permite ser trabalhado por Jesus e ele se coloca agora para servir. Ele conseguiu sair daquela situação. Mas até conseguir ser trabalhado por Jesus, Jesus não tinha ressuscitado, ele foi pescar, foi tocar a vida dele, né? E aí, assim, quantas coisas emocionais. Às vezes a gente está dentro da igreja, gente. Muitas vezes você está dentro de um templo, aconteceu alguma coisa, ou você realmente causou, e às vezes a gente tem medo, às vezes, de assumir os erros. Muitas vezes nós temos, e o medo é uma das coisas, você tem que aprender que você é falho. Então, quando eu falo: olha, eu errei, eu assumo que eu errei, vou pagar o preço pelo meu erro, né? E tem preços que vão custar um pouquinho o bolso financeiro, outro, ou emocional, principalmente emocional, e vai lidar com ele, e vai começar a continuar a trabalhar a sua autoestima. Então, benefício: você vai preservar a sua autoestima, tá? Porque não há nada difícil para nós, seres humanos, quando você ouve alguém que nunca errou. Ele nunca errou, né? Ele só, a autoestima dele é lá em cima, ele nunca errou. Você sabe que ele é ser humano, mas ele fala que nunca errou. E o outro que está do lado, que tem que não consegue se perdoar, ele vai continuar se sentindo a pior pessoa que está ali do lado. Ele pensa: o outro é ser humano também, se ele acha que ele nunca errou, o problema é dele, é ele. Agora eu preciso entender que os meus sentimentos, eles foram feridos, eu preciso perdoar a mim mesmo, eu preciso aprender com a situação, então eu preciso praticar. Então, tudo isso vai ajudando a trabalhar a minha autoestima,
né? Vai me ajudando, por exemplo, em algum momento, aliviar, não é fácil, vamos lembrar disso, não é fácil, mas aliviar um pouco aquele perfeccionismo, tem que ser daquele jeito, e se eu não consigo fazer, eu não vou conseguir avançar, então eu preciso, olha, eu abaixo um pouquinho, trabalho isso daí, não é que você vai fazer algo tudo bagunçado, mas você vai dar o seu melhor, entendendo que foi o seu 100%. Eu, certa feita, falei aqui que muitas vezes o seu 100% pode ser para mim somente 80%. Eu não consigo chegar ao seu 100%, mas o meu 80% é o 100% que eu consegui alcançar. E eu vou valorizar. Valorizar a vida é justamente isso. Vou valorizar os ganhos. Vou começar a olhar e falar: olha, eu acertei nisso, glória a Deus, vou ficar feliz, vou investir. Posso melhorar? Vou melhorar. Vou entender que eu vou cometer erros, né? Eu gosto e paro por aqui um pouquinho, depois a gente vai olhando ali, né, entrando em ação ali. Uma das coisas que eu gosto de ouvir o meu coordenador lá no trabalho, quando ele fala assim: olha, você que está liderando, você vai cometer erros, erros de liderança, mas aprenda com seus erros, esteja atento em relação a isso. Não fique achando que você não vai fazer. Às vezes você fica com tanto medo, que aí é o timidez da covardia, fica com tanto medo de fazer porque vai errar, que erra por não fazer. Então é melhor você fazer, assumir que, olha, não ficou perfeito, eu vou ouvir às vezes aquela correção, né, e falar: olha, você pode melhorar nisso daqui, e a gente vai melhorar. Então os benefícios é que a sua saúde mental, né, e emocional vai ficando mais leve, dentre tudo. Maravilha. Muito bem. 10 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. O tempo já voou, meu Deus do céu. Pois é. Doutor Ignaldo, eu quero fazer só mais uma perguntinha e eu quero que já em seguida também a gente já vai lá para o nosso chat, ok? Porque eu estou vendo aqui que está chegando muitos comentários e até perguntas também, não é? E eu quero muito estar interagindo com o pessoal lá no nosso chat. Mas eu tenho só mais uma perguntinha aqui também que eu acho que é bem interessante. E a pergunta é o seguinte: como o perdão, no caso, né, a si mesmo, claro, pode influenciar nos relacionamentos com outras pessoas, doutor Ignaldo? Olha, influencia em tudo. Então vamos o como. Por exemplo, se você consegue perdoar o outro, vamos colocar começando num relacionamento mais íntimo, mais próximo, né, seja Uhum. ele conjugal. Imagine você, aconteceu um fato e você conseguiu perdoar a outra pessoa, mas fica se culpando, porque sempre tem uma parte de lá e de cá, né. Então, como que você vai conseguir lidar num relacionamento que você entendeu, você vai, não significa que você esqueceu, eu vou bater na tecla aqui o seguinte, que o perdão não necessariamente eu tenha que esquecer o fato, o evento, né, eu tenho esquecido, mas eu não vou lembrar, eu gosto de falar assim, que eu não quando eu lembrar do fato, do ocorrido, eu não vou lembrar com aquela dor inicial. Olha que coisa interessante, o que machuca é o que fizeram comigo. Eu lembro e aquilo dói. E aí, quando eu perdoo, eu vou saber que a pessoa fez algo comigo e eu, decidi perdoar, tomei essa atitude. Então vou ficar mais leve em relação a isso, ok. Mas também, quando eu me perdoo, essa é outra diferença, né. Agora eu sei que eu falhei, eu estou me cobrando, e quando eu consigo me perdoar, eu vou entender também que, aquela dor que eu estava sentindo, porque eu errei, eu vou falar: "Olha, vou me permitir a corrigir o meu erro e entender que, eu estava num processo de crescimento". E eu preciso crescer com as minhas dores. O problema todo, pastor Elber, é que existe algumas, e aí a gente depende de cada pessoa quando ela chega no setting terapêutico, porque assim, muitos podem estar nos ouvindo nesse momento e falar: "Mas ele não entende a minha dor". Não vou entender, até que você mesmo se entenda, até que você consiga falar sobre ela, e até que você consiga um caminho para se perdoar em relação a isso. E as dificuldades maiores nossas é quando os relacionamentos são rompidos ou quando se perde. Então, por isso que a gente trabalha muito a questão do cuidado um com o outro. Você perdoa o outro e aprenda a pedir perdão. Quantas pessoas sofrem hoje porque entende que erraram, que o relacionamento foi rompido, várias circunstâncias aconteceram e ela não teve coragem de pedir perdão. E depois que perde essa pessoa definitivamente,
aí ela fica sofrendo o tempo todo se cobrando. Eu poderia ter feito e não fiz. Então a gente precisa cuidar desses momentos para viver, para sentir os benefícios que o perdão traz, o auto perdão vai trazendo. Ele te liberta emocionalmente, ele te traz liberdade no relacionamento com o outro e ele te liberta na sua alma, né? Espiritualmente, você consegue vivenciar melhor, entendendo. A diferença é que você vai procurar não cometer aqueles mesmos erros. Tá fechado o seu áudio. Opa, agora sim. 6 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. 6 minutinhos, faltando para as 11. Deixa eu ir lá no nosso chat, doutor Ignaldo, para ver quem é que está por aqui, mandando alô, mandando recado, perguntas. A Simone Dantas, ela passou por aqui, ela está dizendo: graça e paz, irmãos, sou da PIB de Vila, da PIB Vila. Vila Jacuí, em São Paulo. Isso mesmo, São Paulo, capital, não é isso, ô Simone? Obrigado, querida, Deus abençoe. A Bernadette também está por aqui, ela está dizendo: bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia, pastor Ignaldo, bom dia, pastor Welber, bom dia, Bernadette. A Cristiana também está aqui, ela está dizendo: bom dia, Rede 316, 3 anos de amor no ar, família pastor Welber, pastor Ignaldo, Pinheiro no divã, família abençoada, linda manhã com Jesus. O Deco Viana, falou que está conectado com a gente, está lá em Rondon, lá no meu Parazão. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos também já está por aqui, mandando bom dia a todos. A Doralice mandando bom dia. A Magnólia dizendo bom dia, graça e paz bonitos. Boa, Magnólia. Aí ela está dizendo: tema abençoador, ela está lá em Caruaru, Pernambuco, terra boa, a famosíssima Caruaru. A Áurea Rodrigues também passou por aqui, ela está dizendo: bom dia, Rede, pastor Welber Costa e pastor Ignaldo. Amo esse quadro no divã, porque somos humanos, necessitamos nos conhecermos. Excelente pauta o que ela está dizendo. A Luzete Gomes está dizendo: bom dia, doutor Ignaldo. Bom dia, pastor Welber, graça e paz, amém. O pessoal lá da Vida e Arte, o pastor Edmilson, precisamente, ele está dizendo o seguinte: está lá em Garanhuns, olha aí que legal. Ele está dizendo: isso é uma realidade, mesmo dentro da igreja, palavra muito abençoadora, inclusive para aplicação do acolhimento pastoral. Muito bom, parabéns, doutor Ignaldo. A Bíblia em Quadrinhos, pergunta, doutor Ignaldo: como lidar com as emoções negativas que podem surgir durante o processo de perdão? Boa. Ok. Antes, só voltando ali, pastor Elber, do Videarte, pastor Edmilson, no aconselhamento pastoral, né? E acolhimento também, né? Quando você acolhe a pessoa, você traz ela para si. E lidar com as emoções negativas, eu preciso entendê-las, as emoções negativas, que elas vêm afetar nosso pensamento. O que eu preciso é saber diferenciar quais são essas emoções que eu estou sentindo naquele momento. E começar a questionar todas elas, né? Vale a pena eu ficar supervalorizando essas emoções? Será que eu vou conseguir lidar com ela? Então, é importante a gente estar atento em relação a essas emoções e o que elas estão fazendo conosco naquele momento, e eu tenho que estar atento para abandoná-las, né? Não ficar com aquele bichinho de estimação sofrendo. Então, lidar com elas é nomeá-las, olhar para dentro de mim e como que eu posso fazer com elas aqui e decidir abandoná-las. É uma decisão que pode demorar, vai sendo pouco a pouco. Como eu lembrei, processo, pastor Elber. Muito bem. Aí a perguntinha do pessoal lá da Bíblia em Quadrinhos: como lidar com emoções negativas que podem surgir durante o processo de perdão? Isso aí. Então, muitas vezes essas emoções, né, vão se dando no processo de perdão e eu preciso estar atento. Qual é ela? Às vezes, a tendência nossa, muitas vezes a tendência nossa é fugir, é recuar, é dizer que a culpa é do outro. Então, eu preciso estar atento quando essas emoções, o ódio, o medo, a raiva. Então, são emoções que vão tendo, assim como tem a alegria, como tem a tristeza, aparece também, a paixão. Então, eu preciso estar atento em relação a qual delas que eu estou ali. Naquele momento, eu estou sentindo raiva. O que eu quero fazer com ela? Né? Eu estou com raiva de quê? Eu estou com raiva de mim mesmo. Qual é a questão da raiva que eu tenho de mim mesmo? Porque eu errei, fui corrigido
e eu não estou sabendo lidar com isso. Primeiro, eu sou falho, eu preciso entender assim, o que que essa raiva está fazendo na minha vida e o que que eu preciso, quais são as ferramentas, o comportamento. Vou começar a mudar o meu comportamento. Eu estou com raiva porque eu errei. E quais as vezes que eu acertei? Quantas vezes? Quantas vezes eu me alegrei quando eu acertei? Né? Ah, eu estou num relacionamento e muitas vezes a gente vai encontrar isso. E a gente trabalha. A maior dificuldade nossa no aconselhamento pastoral, vamos dizer assim, é quando a pessoa, por exemplo, um casal, ele já chega com a decisão tomada, vamos separar. Ele não te dá abertura para poder eles se perdoarem, cuidar e você poder pastoreá-los. Já chegou, já está decretado. Quando eles dão essa abertura e se permitem olhar um ao outro, eles vão permitir a vivenciar a raiva que teve um do outro, a raiva de si mesmo, né? Principalmente quando é de um lado só que acontece e a pessoa está se cobrando, então a gente vai trabalhando tudo isso. Então, o que fazer? O que fazer no processo terapêutico, nesse processo de perdão, de auto-perdão, eu preciso reconhecer, né? E se for o outro nesse processo de perdoar o outro, entender que o outro também é ser humano, é falho. Talvez ele não esteja se reconhecendo no processo, mas eu estou me reconhecendo, eu estou aberto para perdoar, estou aberto para me perdoar também. Então, eu vou conseguir livrar, porque aí esse sentimento de raiva, esse sentimento de tristeza, aos poucos vão. Lembra que eu falei sobre a questão do perdão? É lembrar sem sentir aquela dor inicial, sem aquele ferimento. Então, eu não vou ficar me ferindo o tempo todo. Então, parte por esse caminho aí. Pontualmente em Brasília, 11 horas. A Edivânia Ribeiro também está por aqui. Ela está dizendo bom dia. A Luzete Gomes está dizendo, doutor, eu tenho uma irmã que o filho caiu, deve ser isso, que o filho caiu e horas depois veio a óbito. Eita. E ela sente-se culpada até hoje, só porque estava presente. Aí ela falou, ela continuando aqui, a Luziette Gomes, ela está dizendo, e até hoje ela vai ao psiquiatra, era o filho único, morreu com 26 anos. Eita, o menino morreu com 26 anos? Então, a culpa era e dela. aí, deixa eu ver o que mais. Não, acho que é isso, só isso aí. Então, é isso que a Luziette mandou aí, doutor Aguinaldo. Quer comentar? pastor Elber, pelo que eu entendi aqui, ela falou, no caso, a irmã estava presente. Eu só fiquei meio na dúvida aqui. Tanto a Luzete quanto ela, né? Uma das coisas ela estava presente, prestou socorro, procurou ajuda, né? Fez o que era possível. Agora, ela estava presente e pôde ajudar, então. Eu falando, essa é uma das questões. Por isso que, em alguns momentos, pô, ela está no psiquiatra. É bom que ela procure um psicólogo também, porque quando a gente vai ao psiquiatra e a gente orienta, porque a pessoa precisa tomar, às vezes, a medicação. Mas a medicação é para tirar aquela dor, para poder ajudar. Agora, ela precisa trabalhar esse sentimento. Como ela vai trabalhar esse sentimento? Por exemplo, estou falando aqui por alto, eu não estava presente, não estou com ela no set terapêutico. Correto? Deixa a gente esclarecer. O programa do Divã é justamente para trazer essa luz, para que a pessoa possa também observar isso. Então, ela estava presente e pôde socorrer. Olha, não foi possível ir até o final, mas ela pôde socorrer. E agora é vivenciar com essas lembranças, trabalhar essas lembranças, porque a perda é muito difícil. E o que ela vai fazer isso? No set terapêutico, ela vai poder falar, vai poder chorar, vai poder expressar a sua dor em relação ao ter vivenciado aquele momento. É um momento de perda, é um momento que a gente não é fácil. E agora você estava presente, pelo menos você vai conseguir lembrar e valorizar, e a gente trabalha isso, daquilo que você vivenciou até aquele momento. Como que aquela pessoa te deu um significado na vida? Como que aquela pessoa pôde? E comece a se perdoar por isso. Porque, na realidade, ela poderia estar em outro local? Poderia, mas naquele momento ela estava ali. Ela vivenciou. Agora é conseguir trabalhar esse trauma que ficou, essa dor que ficou. Né? Então, cuidar disso e não se culpar. O problema também é osso. Muita gente fica se culpando. Por que eu estava lá, eu vi, eu não soube o que fazer? Tem pessoas que não vão saber, pastor Elber. Está ali no momento, ela fica paralisada, ela fica estática, ela não consegue
dar continuidade, ela não consegue fazer, até que alguém chegue, corre e resolve. E aí ela fica se cobrando porque ela não conseguiu, mas ela entrou naquele choque, naquele momento ali, e não conseguiu. É um ser humano, entendeu? Então a ajuda tá indo ao psiquiatra, se estiver fazendo um acompanhamento psicológico, vai trabalhando justamente isso, é importante, né? Vai vivenciar a saudade, a dor da perda, mas também vai se perdoar pelo fato que ela estava lá. Poderia estar em outro local, mas pelo menos ela estava próxima. Muito bem. 11h03, a Ambelinalva, a exclusiva Ambelinalva, ela está dizendo aqui o seguinte, gente, ó, o tema é perdoando a si mesmo. A Ambelinalva está aproveitando a oportunidade e ela está dizendo o seguinte, mas quando a gente pede perdão e a pessoa lhe coloca como tudo foi culpa sua, ou lembra de tudo que aconteceu, né? E ela botou 3 pontinhos, lembra de tudo, aí começa a jogar na cara e tal, aí o que era um momento de perdão virou mais uma confusão de novo, né? Ok. Quando eu reconheço meu erro, eu reconheci meu erro, pastor Elber. Cheguei diante da pessoa e falei, olha, eu agi mal contigo, quero que você me perdoe. Eu estou aberto naquele momento e eu preciso estar atento e permitir que o outro expresse a sua dor. Talvez aquela pessoa vai ficar calada, talvez ela vai chegar e vai fazer isso, vai jogar tudo na cara. Talvez ela vire e fale assim, cara, eu não vou te perdoar. Mas eu estou em paz porque eu reconheci que eu falhei. E eu quero perdão. E eu estou pedindo, estou expressando o meu perdão, meu pedido de perdão. Mas eu dou a oportunidade para o outro. Deixa ele falar. E ele vai fazer. Ok. Depois que ele falou, fez e tudo, se ele perdoou, ok. Se não perdoou, eu vou continuar trabalhando, entendendo que aquele erro eu não vou cometer. Infelizmente, pode ter acontecido uma quebra de relacionamento, então a partir daí eu vou permitir o outro seguir a história dele. No dia que ele estiver pronto para me perdoar, ele vai falar. Eu espero que fale. Eu não tenho como fazer outra coisa, é o outro. É o outro, né? Então, assim, a gente vê muitas vezes em relacionamentos essa dificuldade. Então, quando a pessoa reconhece que foi. Agora, o difícil é quando você, a pessoa, não admite que errou e o outro fica falando. Então, vai ficar aquela briga o tempo todo. Não vai sair de lugar nenhum, porque já aconteceu. Vai ficar relacionamento quebrado, né? E você vai continuar sofrendo. Se você já se perdoou, você vai conseguir pedir, vai conseguir ouvir o que o outro falou e vai falar: olha, eu errei mesmo, infelizmente. Mas eu quero só que você me perdoe. Ok? Muito bem. A Joelma Santos, ela está dizendo assim, tenho dificuldade em me perdoar. Busque ajuda. Joelma, assumir essa dificuldade não é algo fácil. O que você colocou aqui, né? Você falou, eu tenho dificuldade. E não é só você não, tem muitas pessoas que têm dificuldades. Às vezes consegue perdoar uma coisa menor, mas tem coisas, não é que é coisa menor, qualquer dor que venha, algo que a gente tenha feito, a gente tem essa dificuldade. Agora, é o autoconhecimento, é trabalhar, é entender que você é ser humano e que a gente comete falhas, entendeu? Então busque ajuda, comece a trabalhar isso daí e você vai se sentir mais leve, com menos culpa, ok? Muito bem. Também passou por aqui, doutor Aguinaldo. Uriel Souza está dizendo, bom dia, pastor Elber, pastor Aguinaldo, a paz do Senhor Jesus Cristo, trabalhando e ouvindo os melhores temas para o melhor desenvolvimento espiritual e secular também. Valeu, Uriel, obrigado, queridão. A Luziette Gomes está mandando aqui mais outro recadinho, ela está dizendo, o SAMU chegou com 10 minutos, ainda falando sobre o garotinho, né? Isso. Ou melhor, o rapaz que morreu, né? O SAMU chegou com 10 minutos, ela ainda entrou para ir com ele, logo após a cirurgia, ele faleceu. Muito bem. Então, é justamente isso aí, pastor. Ela esteve presente, ela prestou socorro, ela foi junto, é a família, é o filho, e foi feito o que foi possível. Agora, a dificuldade é a perda, entendeu? Então, assim, qual culpa ela tem? Nenhum, muito pelo contrário. Ela não chegou lá e encontrou a pessoa já e ficar naquela dúvida também, poxa, eu não prestei o socorro. Ela conseguiu fazer isso. Mas esse trauma é difícil.
Esse trauma é difícil. A gente traz esses traumas quando a gente vivencia a perda de alguém que você ama, que você esteve presente. Essa história vai vir, só que é importante se perdoar e trabalhar isso. Aí vem a questão, como foi perguntado antes, né? Como você pode trabalhar? É conseguindo falar sobre isso, conseguindo buscar meios de vivenciar o cuidado e o autocuidado para você dar conta. Então, num set terapêutico com acompanhamento, vai conseguindo. Os médicos fizeram o que foi possível, o SAMU chegou a tempo, não houve muito atraso, tudo isso daí, então foi feito o que foi possível. Infelizmente, foi tirado da presença. Então, trabalhar isso aí. Muito bem. 11 horas e 9 minutinhos em Brasília. Doutor Ignaldo, e assim, qual a relação entre o perdão de si mesmo e a autoestima, doutor Ignaldo? Então, quando a gente tem a autoestima baixa, a gente já tem aquela dificuldade de reconhecer quem você é. Quando você tem a autoestima muito alta, né, que também aí vai para o transtorno, lembra que nós já falamos do transtorno da baixa autoestima? Quando ela é muito alta, você acaba sendo, vou usar uma palavra que o pastor usou uma vez, sendo a última bolacha do pacote, é aquela que é a principal, né? Então você acaba não valorizando o outro. No meu Você caso, acaba não... no meu caso, é o último litro de açaí do Pará, doutor Ignaldo. Aí, último litro de açaí do Pará. E aí os outros nenhum presta, é só aquele, né? Mas a realidade é que a questão toda é que quando você tem você olha para si de forma equilibrada, entendendo que é um ser humano e que está sujeito a falhas, sujeito a errar, seja na forma de falar, na forma de pensar ou de agir, e quando você reconhece, você consegue viver mais tranquilo. Há uma leveza na vida. Você consegue, igual nós falamos ali, né? Igual vimos agora há pouco, você tem uma liberdade de relacionar-se com pessoas de forma saudável, né? Restaurar esses relacionamentos, você vai conseguir chegar e vivenciar isso, porque nós temos, não vamos negar, nós temos medo de ouvir, não gostamos de ouvir o não, a frustração, e aí lidar, e aí todo momento passa isso, você falhou, você precisa se retratar, aquela angústia, aquele negócio que movimenta dentro de você, que é assim, aquele sentimento de inadequação. Mas quando você consegue liberar perdão para você, você vai trabalhar isso daí nos relacionamentos, você vai conseguir emocionalmente viver melhor, sem ressentimento, sem sentimento de culpa ou raiva, né? Então você se permite sentir as emoções de formas mais leves, conhecer a parte positiva, né? Então a sua saúde emocional ela fica melhor. Nós estamos num mês aí que a gente vai falando e mexe muito com saúde emocional. E a nossa saúde emocional afeta também muitas vezes quem está do nosso lado. Então, igual eu falei, desde a infância e tudo, aquela autocobrança o tempo todo, é muito difícil. Tem pessoas que vivem um estresse, vivem uma angústia e não conseguem deslanchar. E aí acaba a saúde emocional prejudicada, afastado de emprego, afastado de várias circunstâncias. Então, precisamos estar, a autoestima, ela precisa estar equilibrada e você reconhecendo quem é você, valorizando a vida, valorizando você. Muito bem. Doutor Ignaldo, eu da minha parte aqui, são 11 horas e 12 minutinhos, eu tenho só mais duas perguntinhas que eu achei também que é bem interessante. Mas as duas eu respondo depois. Eu respondo. A pergunta é o seguinte: existem técnicas ou exercícios aí que podem auxiliar nesse processo de perdoar a si mesmo? Sim, existe. Você vai trabalhar quando você começa a olhar para você mesmo. Nós vamos trabalhando com a pessoa no setting terapêutico para que ela possa ter um olhar para quem ela é, como ela é e possa lidar com os seus sentimentos. Temos os psicólogos que são da TCC, cognitivo-comportamentais, que vão trazer exercícios também nessa caminhada. E a gente também olha, já viu a pessoa que não consegue olhar para ela no espelho? A gente trabalha isso também, comece a valorizar você, olha para você, né? Comece a pensar olhar para dentro das suas emoções, olhar para a sua fisionomia, comece a valorizar quem você é,
e comece a trabalhar. Ah, todos nós somos perfeitos? Não, né? E aí a gente vê assim, pessoas que querem modificar-se para poder se sentir melhor. Eu preciso me sentir bem como eu sou, sabendo que eu sou falho, que eu tenho, às vezes, dificuldades de forma de pensar, no trabalho, que eu sou ser humano, mas que eu estou pronto, eu quero melhorar os meus relacionamentos com aquele que está do meu lado. E aí a única forma é eu podendo me relacionar com o outro, aprendendo um ao outro, e olhar e assumir meus erros. E os acertos também. Doutor Ignaldo, assim, como perdoar a si mesmo por um erro que causou danos a outras pessoas, doutor Ignaldo? Que normalmente é assim mesmo, né? A gente começou falando sobre isso lá no início, né? Essa dificuldade, porque às vezes você tem dificuldade de se perdoar, muitas vezes, né? Você tem dificuldade de se perdoar porque acabou com o teu vacilo, que foi o exemplo aqui que a Luziette, né, acabou de mandar aqui pra gente. A pessoa acha que vacilou com alguém, né, e essa pessoa veio à morte. E tem gente que, nesse caso, foi um acidente, mas tem gente que fez mesmo, cometeu mesmo um erro, né, e aí agora ela reconheceu esse erro e agora tem dificuldade de se perdoar porque atingiu outras pessoas. Como lidar com isso, doutor Aguinaldo? Ok. Primeiro detalhe, o exercício que ele vai ter, primeiro é o reconhecimento. Vai procurar perdoar, pedir perdão a outra pessoa. Olha só, a Bíblia mesmo vai te ensinando justamente isso, até como lidar com os irmãos, né? Então, se você cometeu um erro com alguém, vá até ele. Você reconheceu que cometeu, você tem condições, chegue, vá até ele, peça perdão, reconheça isso e se perdoe, né? Ah, mas como é que eu vou me perdoar? Porque às vezes o outro eu citei um pouco antes, né? Às vezes a pessoa, quando ela reconhece que errou e que prejudicou e se afastou e é um ente querido, essa pessoa já veio a óbito e você não tem mais contato. Aí a gente vai trabalhar no setting terapêutico de uma forma diferente para ela conseguir perdoar e auto-perdoar-se, né? A gente precisa estar atento em relação a isso. Mas se você ainda tem a chance, enquanto você está aí caminhando, procure relacionar-se com outra pessoa. Procure falar. A melhor forma é quando eu consigo colocar para fora. E o colocar para fora de uma forma assertiva, né? Eu preciso estar atento. Então, assim, eu prejudiquei. Ah, às vezes é num relacionamento conjugal. E a consequência que você vai ter que aprender a viver e assumir esse erro. Ah, houve uma separação, ou o que houve, e cada um foi para o seu lado, e com isso eu estou privado do contato com os meus filhos. Você vai ter que assumir isso daí. Assumir e assumir qual foi o motivo, né? É entender que, por causa daquelas atitudes, você agora está sofrendo uma privação. Mas você pode se perdoar em relação a isso e mudar a sua história e não repetir o mesmo erro. Então, sempre vai ser questionando-se o que está acontecendo. Por que isso está dentro de você? O tempo todo. Muito bem. Ok? Muito bem, 11 horas e 16 minutinhos. Mas assim, doutor Ignaldo, o senhor falando aí, eu tenho mais uma perguntinha. Mais uma rapidinho. Como que a pessoa pode se perdoar? Que eu acredito que tem muita gente que sofre com isso. Eu já ouvi pessoas, né, falando sério agora, eu já vi pessoas, né, já ouvi de pessoas falando, às vezes, em crise, né? Porque de repente nasceu numa família que não gostaria. Né? Nasceu numa família pobre. Essa pessoa que eu vi mesmo, ela nasceu numa família que não é uma família pobre. Aliás, não é uma família nem é uma família de classe média alta, mas o cara queria ser milionário, né? E ele se lamenta por isso, por não ser um milionário e tal. Então assim, e tem pessoas, né, que têm essa dificuldade. E a pergunta é: como perdoar a si mesmo por não ter sido a pessoa que gostaria de ser? Né? Eu acho. Primeiro, autoconhecimento, pastor Elber, não tem como, né? Nós falamos alguns dias atrás, algum tempo, no outro programa, sobre a gratidão, vivenciar a gratidão. Valorizar a vida é justamente isso. É eu conhecer, eu me conhecer e eu também reconhecer aonde eu estou, né? Eu não preciso ficar naquela condição, eu posso mudar a minha condição. Eu só preciso, então, ter o meu autoconhecimento. E aí, para que eu estou me culpando de ter nascido em uma família, sendo que eu nasci? Olha o privilégio, eu estou vivo,
eu nasci, agora eu posso modificar, eu quero ser milionário, então faz investimento, vai estudar, vai trabalhar para poder conquistar. E aí você vai ver que aquela família, e aí isso também é a questão do autoconhecimento. Eu vou também reconhecer que a família em que eu nasci e aonde eu fui criado fizeram o possível para que eu estivesse bem, porque teve amor, teve cuidado, teve tudo isso. Mesmo quando, igual eu falei da minha época, que não tinha muito essa questão de abraçar e tudo, você tinha que trabalhar, mas alguém investiu para que você tivesse vivo. Não porque você tivesse, não, para que você esteja vivo. Então, você vai precisar de valorizar. Então, na realidade, é fazer uma seguinte pergunta, não é se auto-perdoar, é a questão toda, talvez o auto-perdão não seja por causa da família, mas por causa do egoísmo. Então, eu preciso saber que auto-perdão é esse que eu estou precisando. Por que eu estou rejeitando tanto essa família em que eu estou inserido? E muitas vezes, talvez a pessoa esteja num lar em que ele foi adotado, e que ele vai sofrer e sentir a rejeição porque foi abandonado. E aí ele precisa entender até isso também, né? E E- entender como conhecer. Eu já conversei com pessoas que reconhecem que, olha, a família que está é a melhor família, quis conhecer a outra família, por que que ele foi abandonado, na realidade, porque foi entregue em adoção, e reconheceu e falou: olha, eu não tenho afetividade nenhuma com a outra família, com a mãe biológica, seja o que for, mas agradeço pelo que fez por mim. E vai tocar a vida. Muito Entendeu? bem. É isso aí. E dentro desse mesmo tema também, né, doutor Aguinaldo, dentro dessa mesma perguntinha, também tem o outro lado. Tem gente que gostaria de ser mais extrovertida, tem gente que gostaria de ser mais séria, tem gente que gostaria de ser mais prestativa, né, e tal, e às vezes acaba se magoando, né, consigo, porque não consegue, de repente, atender de alguma forma essa expectativa, né? Ao autoconhecimento aí. Eu não vou conseguir atender todas as expectativas. É uma realidade. Sou ser humano e vou falhar. Agora, aquilo melhor que eu fiz, eu preciso também ser grato, que me deram a oportunidade de ser quem eu sou. E aí eu preciso valorizar isso aí, me valorizando também. Muito bem. Ok? 11 horas e 20 minutinhos. Deixa eu deixar o homem trabalhar, rapaz, porque senão, né? Ixi, eu... Semana que vem já tem o tema aí, não? Não, não tenho não, mas eu quero trabalhar, porque vai seguir essa questão da saúde mental e emocional. Nós estamos no mês de setembro, e Sim. setembro trabalha as prevenções sobre a questão do cuidado com o suicídio e tudo. Então, vou continuar trabalhando sobre a saúde mental, no valorizar a vida e trazer essas perspectivas também, como a gente pode valorizar a vida nesse período que a gente está tendo tanto cuidado e zelo, e é um mês de campanha para que haja prevenção em relação ao suicídio. Então, vamos trazer, continuar, vou dar esse tema agora, mas não vai ser esse tema, né? Porque nós já falamos sobre ele, mas voltando o tema sobre valorizar a vida, tá bom? Maravilha. Querido, obrigado, Deus te abençoe, bom fim de semana, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Vai aí, vai nos seguindo e dando like aí. Amém, beleza. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.